Glória a Jesus. Bom estar aqui nessa noite. Você está feliz? Pelo menos depois que chega aqui, né? Glória a Deus por estarmos aqui nessa noite. Eu quero louvar a Deus pela oportunidade de conseguir chegar e de estar aqui para compartilhar mais uma vez uma palavra de Deus para o seu coração. Eu tenho uma palavra de Deus direcionada nessa noite, mas antes quero agradecer ao meu pastor, pastor Silas, aos meus pastores, né? Pastor Silas, pastor Elisete, pastor Silas Filho, pastora Raquel, pastor Odilton, pastora Josiane. Deus abençoe a todos os pastores que estão aqui, que o Senhor possa abençoar. E você também que chegou aqui nessa noite, quinta-feira da vitória, que Deus possa te entregar uma resposta do céu nessa noite. Glória a Deus por isso. E eu estou aqui também, muito bem acompanhada, né, por ele, o homem mais lindo do planeta. É ele. Aí eu vou pedir para ele ficar de pé. Ele é tímido, mas ele vai ficar de pé, né? É ele, o mais lindo. Aplaude a Jesus aí, por gentileza. Meu marido, glória a Deus. Oh, Deus é bom. Estou aqui acompanhada também da minha amiga Gleice. Glória a Deus. JP, tá aí. Eu quero compartilhar com você uma palavra. Tem uma palavra direcionada para homens e mulheres que estão aqui nessa noite. Primeiro livro do profeta Samuel. É o capítulo 1. Abra, por gentileza, primeiro livro do profeta Samuel, o capítulo 1. Eu vou ler alguns versículos e peço que você me acompanhe, por gentileza. Capítulo 1, eu vou ler o versículo 9 e 10. Depois você salta lá para o versículo 17. Ok? Primeiro livro do profeta Samuel, capítulo 1. Quem achou, sinaliza com um amém. Amém. Vou ler. Diz assim. Então Ana se levantou depois que comeram e beberam em Siló. E Eli, o sacerdote, estava assentado numa cadeira junto a um pilar do templo do Senhor. Ela, pois, com amargura de alma, orou ao Senhor e chorou abundantemente. Versículo 17. Então respondeu Eli e diz: vai em paz, e o Deus de Israel te conceda a tua petição que lhe pediste. E disse ela: acha a tua serva graça em teus olhos. Assim a mulher se foi pelo seu caminho e comeu, e o seu semblante já não era triste. E levantaram-se de madrugada e adoraram perante o Senhor e voltaram. E vieram à sua casa a Ramá. Eucana conheceu a Ana, a sua mulher, e o Senhor se lembrou dela. Você pode glorificar a Deus nessa noite. Estenda as suas mãos para o céu. Eu desejo ouvir a voz de Deus mais uma vez. Se você também deseja, estenda a sua mão para cá, fecha os seus olhos. Vamos orar, por gentileza. Começa a abrir a sua boca aí, faz uma oração, abençoa a minha vida, porque eu quero ser bênção para a tua vida também nessa noite. Deus eterno, Deus poderoso, Pai, eu rendo graças a Ti nessa noite. Eu rendo graças a Ti nessa noite, Senhor, pela oportunidade de estar na Tua casa. Eu rendo graças a Ti nessa noite, Senhor, porque nós estamos aqui reunidos, não senão em nenhum outro nome, a não ser no Teu nome. Ah, Jesus, e Tu disseste que todas as vezes que nós nos reuníssemos em Teu nome, o Senhor estaria presente. Pai, qualquer reunião feita em nomes de homens, coisas naturais acontecem. Mas toda reunião que é no Teu nome, algo de sobrenatural acontece. Senhor, e a prova de que uma reunião não é em nomes de homem, mas é no Teu nome, é a Tua presença que nós conseguimos sentir nessa noite. Ó Deus, fica à vontade nessa noite. Abre os céus em direção a nós, Senhor. Traz para nós a revelação da Tua palavra. Aqui está a Tua palavra que é viva, que é poderosa, a Tua palavra que liberta, a Tua palavra que transforma. Senhor,
nessa noite. Nós queremos ouvir a tua voz. Eu quero ouvir a tua voz nessa noite. Fala comigo. Me dá sensibilidade para te ouvir, Senhor. E aonde houver um coração necessitado, aonde houver um coração desejoso de ouvir a tua voz, o meu pedido é que o Senhor fale e não se cales, em o nome de Jesus. Fica à vontade, Senhor, e eu quero declarar que aquilo que o céu tem preparado para derramar sobre nós nessa noite, há de ser derramado em nome de Jesus. Amém. Se você concorda com essa oração, dá um amém bem forte. Enquanto meu amigo me dá mais retorno aqui em nome de Jesus, você aplaude aí, por favor. Aplaude aí. Glória a Deus. Obrigada, meu amigo. Glória a Jesus. Primeiro livro do profeta Samuel. Eu sei que é uma história bastante conhecida da igreja, mas, como eu costumo dizer, todas as vezes que vou ministrar alguma palavra, né, eu te convido a mergulhar, a caminhar um pouquinho aqui nessa história. Como se você estivesse lendo pela primeira vez. Por quê? Porque isso dá mais facilidade da gente ter sensibilidade de ouvir alguma coisa. Não que eu deseje ou queira, acha que vai falar alguma coisa muito diferente, diferente daquilo que você já tem ouvido, mas para que nós possamos ter sensibilidade, a gente precisa mergulhar na palavra, não no automático, mas meditando. E esse é o convite do Espírito Santo para nós nessa noite. Primeiro livro do profeta Samuel é um período histórico muito conturbado. Aqui está registrado, né, a transição do período dos juízes para os reis. 1 Samuel começa com Israel em um dos pontos mais baixos da sua história, porque durante a conquista de Canaã, as tribos não levaram até o fim a ordem de Deus de expulsar os cananeus. E aí, isso causa um resultado aonde você vai perceber que o povo de Deus, o povo de Israel, se encontra num declínio moral e num declínio espiritual. Ou seja, Israel está vivendo um momento de declínio moral e espiritual, num esfriamento. A apostasia estava imperando aqui nesse tempo. É nesse período que você vê lá no livro dos Juízes, que está registrado que diz: e os filhos de Israel faziam o que parecia mal aos olhos do Senhor. Então é um período, como eu disse, conturbado. É um período onde o momento de esfriamento espiritual, ele era tremendo. Apostasia, você entende isso? Só que eu acho muito interessante, porque à medida que o povo se afastava de Deus, à medida que o povo se distanciava do Senhor, o povo de Deus era afligido. E a Bíblia diz que era Deus quem suscitava os inimigos, era Deus quem levantava os opressores, para que Israel viesse ser afligido. E por muitos anos isso ocorreu, por muito tempo o povo era afligido. Por muito tempo o povo servia, e ali as outras nações, eles eram afligidos. Só que o que é interessante é que esse povo, num determinado momento, que está longe, que está andando como bem entende, da forma como deseja, bastava esse povo se voltar para Deus. Bastava esse povo levantar um clamor aos céus, que a Bíblia diz que Deus se encarregava de levantar um libertador. Então, à medida que eles se voltavam para Deus, Deus se voltava para eles. E assim é mais ou menos o contexto histórico aqui do primeiro livro do profeta Samuel. É aqui que a gente consegue encontrar uma casa, a casa de uma família, Eucana, composta por Ana, Penina, enfim, e os seus filhos. Só que é interessante que a gente vai ver que na casa de Eucana tem alguém que decide fazer o que a maioria não está fazendo. Na casa de Eucana, enquanto a maioria decide se afastar de Deus,
Enquanto a maioria decide fazer o que não agrada a Deus, na casa deste homem, na casa de Elcana, a gente vai encontrar alguém que decide se voltar para Deus, que decide se voltar para o Senhor. Eu quero entender já nessa introdução, nessa noite, se nós estamos aqui, não estamos fazendo talvez o que a maioria está fazendo. Muitos poderiam estar em qualquer lugar nessa noite, mas eu e você estamos na busca daquele que tem o poder de fazer infinitamente mais. A maioria está indo para muitos caminhos, mas tem alguém na casa de Elcana que decide fazer diferente. A Bíblia diz que todos os anos existia o sacrifício anual que eles precisavam subir para Siló. Um centro religioso, um local da adoração, um local de oferecer o sacrifício. Todos os anos Elcana subia com a sua família, com a sua casa para Siló, para oferecer um sacrifício ao Senhor. E aí a Bíblia diz que na hora da distribuição dos sacrifícios, porção para Penina, porção para os seus filhos e porção dupla para Ana, enfim. Só que o texto também diz no capítulo 1, no versículo 5 e 6, diz que Ana recebe uma parte excelente, porquanto ela era amada, porém o Senhor lhe tinha cerrado a madre. Por 2 vezes o texto fala que o Senhor, capítulo 1, versículos 5 e 6, o Senhor lhe tinha cerrado a madre. Então quer dizer que quem decide dar um nó nessa história, quem decide por hora dar um nó no ventre de Ana, quem decide por hora a fechar o ventre de Ana, quem decide por hora fazer a vida de Ana ser reinada pela infertilidade. Quase que não sai a palavra. Infertilidade. E quando eu estou falando aqui de infertilidade, é lógico, eu estou na quinta-feira da vitória. Eu não estou pregando para mulheres aqui. Eu estou pregando para a igreja. Porque a infertilidade fala de improdutividade. Sentido figurado de esterilidade é improdutividade. O sinônimo é escassez, falta. Então quer dizer que quem decide amarrar o ventre é Deus. Então quer dizer que quem decidiu fechar a porta foi Deus. Quer dizer que quem decidiu dar o não nessa história, por hora, foi Deus. Então isso quer dizer que nós estamos diante de alguém, nós estamos diante de uma história, de alguém que está vivendo alguma circunstância da vida que a terra não pode fazer nada. Eu vou repetir porque é necessário. Quem faz isso? Deus. Quem dá o nó no ventre? Deus. Trazendo para nós quem fechou a porta? Deus. Quem decidiu dizer não? Deus. E se foi Deus, então a terra não tem poder de fazer nada. Agora, eu também entendo que se é Deus que fechou a porta, se foi Deus que por hora decidiu dizer não, então quer dizer que se a terra não pode fazer, só o céu pode fazer. E se o que eu preciso e o que você precisa, só o céu pode fazer, vamos embora para Siló. Vamos embora buscar a presença daquele que tem o poder de mudar essa história. Lá vai Ana para Siló. A Bíblia diz que ela está indo amargurada, quem nunca. Está triste, mas entrou no culto. Está cheia de escassez, de falta, de improdutividade. Está dando tudo errado. Oh, glória a Deus. Mas ela está indo para Siló. Meu Deus do céu. Não tinha motivo para ir, mas foi. Não tinha motivo para ir de novo, mas foi mais um ano. Só que aí que está um detalhe. Porque a Bíblia diz que todas as vezes era um sacrifício anual, ok? Era uma vez por ano, não era toda quinta-feira. Glória a Deus que a gente tem a oportunidade de estar toda quinta-feira. Uma vez por ano, existia uma festa, guarda isso. Era um tempo de festa lá em Siló. Era dia também de sacrifício.
silêncio em Siló. E o texto diz no capítulo 1, no versículo 7, que todas as vezes que ela subia, todas as vezes que ela ia em direção a buscar o seu impossível, tinha alguém que a gente vai usar aqui, que é a Penina, que simboliza para nós as vozes contrárias, as circunstâncias adversas, que toda vez que Ana decide ir para Siló, certamente as vozes que ela ouvia, vai mais uma vez, vai tentar de novo. Que bom que você não desistiu. Que bom, meu irmão, que mesmo diante dessa porta fechada, você decidiu ignorar as vozes e decidiu subir para Siló. Que bom, minha irmã, que mesmo diante dessa situação dentro da tua casa, você deixou tudo lá e decidiu vir para cá adorar a Deus. Aleluia. Qual é o teu propósito em Siló? Ela vai. Independente das circunstâncias, ela vai. E a Bíblia diz que quando eles estão lá, a Bíblia diz que, como eu disse, era um período de festa. Muitos estavam lá para comer e beber. Muitos estavam lá ligados em festejar naquele período. A Bíblia diz que quando Ana chega ali, aquele que a amava pergunta: eu não sou melhor do que 10 filhos? Está chorando por quê? Talvez até cantou aquela canção, né? Enquanto alguns comem e bebem em Siló, enquanto alguns estão comendo e bebendo, não há problema nenhum em festejar. Comer e beber, abre aspas, nem tudo a gente deve, né? Para que ninguém diga depois que a pregadora disse que pode beber. Mas enquanto alguns decidem comer e beber, festejar, problema nenhum em festejar. Mas quem precisa de uma intervenção do céu, precisa discernir aonde precisa estar. Quem tem uma intervenção do céu, foi o que Deus compartilhou no meu coração, precisa decidir o que é importante e o que é imprescindível. Comer e beber é importante, mas oferecer a Deus um jejum em determinadas situações, imprescindível. O que é importante? É aquilo que é relevante, considerável, interessante. O que é imprescindível? Essencial, insubstituível. Então quem precisa de uma intervenção do céu, precisa discernir o que é importante e o que é imprescindível. Enquanto alguns comem e bebem em Siló, enquanto alguns estão comendo e bebendo, enquanto alguns estão na festa, Ana se levanta para ir para o altar. O que isso quer dizer? É que Ana naquele dia decidiu e entendeu que ela precisava trocar a festa pelo altar. E tem resposta, tem mudança para quem decide deixar tudo lá fora e ir em direção ao altar. A mensagem de Deus para mim e para você nessa noite: troca a festa pelo altar. Troca a festa pelo altar. Você pode declarar para alguém nessa noite: troca a festa pelo altar. É no altar que Deus quer que você venha. É na direção dele que Deus está dizendo: troca a festa pelo altar. Festa lá fora ou culto aqui dentro? Fazer tantas outras coisas ou ir em direção ao altar? Só que eu entendo que quem decide trocar a festa pelo altar, ela poderia estar lá? Poderia. Mas ela entendeu a necessidade e foi em direção ao lugar que ela poderia invocar a Deus e mudar a sua história. Quem troca a festa pelo altar tem a oportunidade de romper com a esterilidade, de romper com tudo aquilo que te perturba, que te assola. Quem troca a festa para o altar, quem decide ir em direção ao altar, quem decidiu subir para Siló para poder fazer a diferença, vai romper com a esterilidade, vai chamar a atenção daquele
que não vê só o mexer dos lábios. Porque todos nós que estamos aqui conseguimos ver mexer dos lábios. Mas aquele que está aqui nessa noite, ele vê o derramado coração. Certamente tinha muitos, talvez mexendo os lábios. Mas Deus é aquele que vê além do mexer dos lábios. Ele vê o derramado coração. E o mais interessante ainda, que não é Deus quem vai se apresentar para Ana e dizer: corre para o altar, corre para a oração, corre para a campanha de 7 semanas. Não é Deus. E embora eu creia que existem homens e mulheres usados por Deus para entregar uma mensagem, uma profecia. E às vezes eu e você estamos esperando alguém se levantar e dizer: assim te diz o Senhor. Só que em algumas circunstâncias não serão levantados profetas na tua direção. A Bíblia não diz que Deus é quem vai, é Ana que se antecipa e corre na presença do Senhor. Para de aguardar a resposta daqui e dali, se antecipa nessa noite e corre em direção a Deus. Até porque nenhum profeta nenhum foi na direção dela, mas ela foi aquela que gerou algo que ia carregar uma profecia. Mesmo não entendendo, mesmo não tendo resposta para os seus porquês, ela vai. Ela pega a sua dor, a sua frustração, e ela vai transformar isso em adoração. Lá está Ana no altar. A Bíblia diz que ela está ali orando. E eu sei que falar de oração, às vezes, na maioria das vezes, quando a gente ouve um pregador, uma pessoa, alguém falando: vai orar, fulano. Não, você precisa orar. Eu não sei se só aconteceu comigo isso, mas eu creio que acontece com algumas pessoas. Às vezes a gente leva esse conselho como algo muito normal e muito óbvio. É muito óbvio que a gente precisa ir em direção ao altar e orar. Mas você e eu temos feito esse óbvio. Porque às vezes, ao invés de correr para o altar, a gente corre para qualquer outro lugar antes. Quando na verdade, antes de correr para qualquer outro lugar buscar resposta, é no altar primeiro que a gente precisa ir. E Ana vai em direção ao altar. E a Bíblia diz que enquanto ela está orando, você sabe, o sacerdote não entende, está embriagada, aparta de ti o teu vinho. E a Bíblia diz que ela vai dar uma resposta. Ela diz assim: não, eu não estou embriagada. Eu estou apresentando as minhas necessidades. Eu estou derramando a minha alma perante ao Senhor. Alguém no estado até depressivo era a condição de Ana. Mas ela vai rompendo com tudo isso. Ela vai em direção ao altar. E a Bíblia diz que então respondeu Eli e disse: vá em paz, e o Deus de Israel te conceda a tua petição que ele fizeste. Você pode levantar a tua mão nessa noite, que eu quero profetizar sobre a tua vida. Eu não sei qual é a sua esterilidade. Eu não sei qual área da tua história, da tua vida que está improdutivo. O que está fechado, a porta que está cerrada, aquilo que você não consegue ver, uma resposta positiva. Mas eu quero diante disso entender que você largou tanta coisa, glória a Deus, para estar aqui nessa noite. E eu quero liberar o que foi liberado aqui. Vai em paz, e que o Deus de Israel te conceda a tua petição. Teve uma palavra liberada para quem decidiu romper com tudo e ir em direção ao altar. E a palavra liberada para você nessa noite é: vai em paz, e que Deus conceda a tua petição. Tem alguém que recebe essa palavra nessa noite? Ela vai e ela recebe um vai em paz. Diante da palavra liberada, a Bíblia diz que ela vai. Só que o seu semblante já não era triste. Porque quem decide ir em direção ao altar, quem decide ignorar as vozes contrárias e ir em direção a Siló, para buscar a Deus, tem resposta, tem um vai em paz liberado e tem semblante diferente. Eu sei que talvez alguns, quem sabe, entrou aqui porque a luta do dia a dia, às vezes a gente não consegue nem esconder ela, né?
A luta do dia a dia, às vezes a gente não tem condições de fazer como a sunamita, vai tudo bem. A nossa cara já denuncia que não vai tudo bem. Lógico que não ia tudo bem também com Ana. Ana, não, como a Bíblia diz, estava cheia de problemas. Só que ela vai mesmo daquele jeito. Talvez com a cara fechada. Talvez, né, com a cara meio bronca. Tudo bem. Todo mundo observava, talvez via a amargura, a luta. Já viu isso? Algumas pessoas que você olha, fulano está passando uma guerra. Não tem problema nenhum, porque não tem ninguém de ferro. Somos seres normais, e tem dia que a gente não está, como eu costumo dizer, igual um leão, né? Pronto para a batalha. Só que quem decide ir para o altar, recebe uma palavra liberada, glória a Deus, volta para casa diferente. E eu quero entender que tu vai chegar em casa, a tua esposa vai dizer, o que aconteceu aquele culto? Você vai dizer, é que eu recebi um vá em paz. É que eu decidi largar a festa, trocar a festa pelo altar. O teu esposo, a tua mãe, alguém vai falar para você, o que houve? Que você saiu com uma cara, mas está com um semblante diferente. Eu creio, não é porque sou eu que estou aqui pregando, não. É porque o Deus que é maior, daquele que liberou essa palavra, Ele está aqui nessa noite. E eu creio que Ele tem poder para mudar a tua história. Semblante mudado diante da circunstância que continua do mesmo jeito. Você entendeu? Semblante diferente, mudado, mesmo com a circunstância continuando do mesmo jeito. Ela recebeu o vá em paz, mas a circunstância ainda era a mesma. Porque primeiro Deus muda. Primeiro Deus nos muda. Primeiro o semblante é transformado, para depois a gente viver o milagre que Deus tem preparado para nós. Primeiro Ele nos prepara para viver aquilo que Ele tem para derramar sobre a nossa vida. E o que está sendo derramado sobre nós é isso. Semblante diferente. E o semblante só é mudado porque o exterior já foi. Ok? Por que o semblante foi mudado? Porque estava no altar. Porque estava orando, se derramando na presença de Deus. E Deus não resiste a alguém que tinha tudo para não chegar em Siló, mas chegou. Deus não resiste para quem tinha tudo, como nós dizemos, chutar o balde, mas não chutou, foi. Ele não resiste. E a Bíblia diz que então se levantaram de madrugada, voltaram para Ramá. Eucana conheceu a Ana e o Senhor se lembrou dela. A minha é Almeida Revista e Corrigida. E o Senhor se lembrou dela. Ora, por acaso Deus se esquece de alguém? Por acaso Deus não se lembra das promessas, daquilo que Ele tem ao nosso respeito? E é muito simples o que eu compartilho com você, mas é o que o Espírito Santo falou ao meu coração. E quando eu li isso aqui, eu entendi. E o Senhor se lembrou dela. Isaías 49, versículo 15. Muito conhecida essa passagem. Pode uma mãe se esquecer do filho que cria, que não se compadeça do filho do seu ventre? Ainda que essa se esquecesse, eu, o Senhor, todavia, jamais me esquecerei de ti. Então é claro que Deus não se esqueceu de você. Então é claro que Deus não se esqueceu de Ana. O que está acontecendo aqui? E o Senhor se lembrou dela. É que chegou o tempo. O tempo de quê? O tempo da resposta. O tempo da madre aberta. O tempo da porta que estava cerrada ser aberta. O tempo daquele não se tornar agora num sim como resposta. Preciso abrir um parênteses aqui. Eu sei que tem situações que Deus diz não é não e acabou. Mas essa aqui não era o caso, ok? Aquele não foi por hora. Então chegou o tempo de Deus liberar o sim na vida de Ana. E eu quero entender isso aqui nessa noite, que essa palavra está sendo liberada para nós. Chegou o tempo. Que tempo? O tempo de resposta. O tempo de viver promessa. Chegou o tempo na vida de Ana, chegará no meu e no seu também. Tem alguém que entende isso? Foi tempo de resposta e a Bíblia diz que ela vai conceber, você sabe. E o que é isso aqui? A Bíblia diz que Ana diz que Ana vai oferecer, Ana vai ofertar. Senhor, se tu se lembrares da tua serva,
Se da tua serva não se esqueceres, a sua serva deres um filho varão, ao Senhor darei todos os dias da sua vida. Oração específica, né? Vamos aprender a orar com Ana, vamos desenhar para Deus. Eu quero assim, 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 assim. Irmã, é o culto da vitória. E essa é a palavra que Deus colocou no meu coração nessa noite. A Bíblia diz que quando se passa o tempo de amamentar um menino, a Bíblia diz que depois de um tempo dela amamentar um menino, acredita-se, a Bíblia não diz exatamente, acredita-se que aproximadamente entre 3 e 4 anos, porque era o tempo de que as mulheres amamentavam as crianças, acredita-se, a Bíblia não afirma a idade. Mas a Bíblia diz que ela volta para Siló. E quando ela chega lá, ela está com o menino no colo e ela diz: por esse menino orava eu, ao Senhor pedi e ao Senhor entreguei. Samuel, o seu nome etimologicamente não tem a ver com pedir, mas tem a ver com ser ouvido por Deus. Porque Samuel significa Deus ouviu. Então, lógico que quando ela está apresentando esse menino, ela diz: por esse menino orava eu, ao Senhor entreguei, ao Senhor pedi, ao Senhor entreguei. Ela está dizendo: Deus me ouviu. Eu estou aqui para testemunhar, recebe isso aí. Eu estou aqui para testemunhar que Deus ouviu. E eu sinto a presença de Deus aqui nessa palavra. Que eu não vou dizer para você que 100%, eu não sou doida de dizer que 100% que está aqui nessa noite vai fazer isso. Mas eu não tenho dúvida que muitos que aqui estão na campanha da vitória vão voltar para cá para dizer: Deus ouviu a minha oração, Deus ouviu a minha petição. E se você recebe, levanta a tua mão e pega para você nessa noite. Por esse menino orava eu, por esse filho orava eu, por esse emprego orava eu, por esse ministério orava eu, por esse casamento orava eu. Alguém vai voltar para testemunhar. Tem alguém que entende isso aqui? Resultado. Glória a Deus, fica de pé, por gentileza, para eu encerrar, sem perder a sua ligação. Ana é alguém que foi compensada por não ter desistido. Aí eu sei que esse momento agora de pedir para ficar de pé, tem movimentos, eu pedir para você segurar mais um pouquinho, por gentileza, para a gente poder concluir e orar, por favor. Você que pode. Ana foi recompensada por não ter desistido. O que está acontecendo aqui é o resultado de quem decidiu trocar a festa pelo altar. É o resultado de quem decidiu trocar a festa pelo altar. Vem cá, vem comigo, pensa comigo aqui. O que Ana queria? Obviamente, Ana queria um filho. Ana queria ser respondida por Deus. E o que Deus queria? Deus queria respondê-la para um propósito. O que Ana queria? Ser respondida. E o que Deus queria? Respondê-la para um propósito. O que Ana queria? Já disse, um filho. E o que Deus queria? E precisava. Deus queria um sacerdote. Agora você percebe. Ana entrega um filho. Deus transforma em... levanta como juiz, profeta, sacerdote. Ana entrega um filho, Deus entrega para ela mais 5. Eu estava lendo isso aqui na minha casa e Deus dizendo: todas as vezes que você entrega algo para mim no altar, eu nunca vou ficar te devendo nada e nunca vou te devolver pela metade. Todas as vezes que você decide entregar algo para mim no altar, não te devolvo pela metade, não te devolvo faltando, não. Eu acrescento. Ela entregou um filho, Deus entregou mais 5 para ela. Isso é o resultado de quem decidiu
deixar o mundo lá fora, deixar algumas coisas perecíveis para ir em direção ao altar. E eu vejo aqui nessa noite que talvez você poderia num dia cansativo de trabalho ir para casa. Eu sei, tem o discurso, né? Mas o que Jesus fez por nós, né? Não se compara, tá? Eu sei, isso é verdade. Mas vamos dizer além da verdade. Se é que eu posso falar nesse termo. É que às vezes não é sempre assim que a gente pensa. Eu sei que Jesus fez um sacrifício poderoso e ninguém poderia fazer. Mas às vezes a gente não leva muito em conta, entre aspas, isso. E a gente acha que está tão cansado que a gente não pode abrir mão disso, daquilo. Mas você hoje decidiu abrir mão de algo talvez pequeno comparado com o que Deus fez. Vamos lá. Mas abriu mão e decidiu vir para cá. E é nesse lugar que Deus tem resposta para você. Talvez alguém diz, mais um ano, mais uma semana, mais 7 quintas-feiras, terminou semana passada, vai começar de novo hoje. Ah, para com isso. E Deus está dizendo, não tem problema, ignora todas essas vozes e corre em direção a Siló, corre em direção ao local de adoração. Deus não rejeita aquele que vem na sua direção. O que Ana gerou foi resposta para gerações. Rapidinho, pensa aqui comigo. Quem foi aquele que Ana gerou? O que Deus entregou para Ana? O que Deus entregou na vida de Ana, na casa dela, foi resposta para gerações. Quem diria que a oração de uma pessoa, quem diria que a oração de alguém simples como ela, quem diria que iria mudar a história de todo um povo? O que Ana gera foi resposta para gerações. O que Deus vai fazer na tua vida, na minha vida, na tua história, na nossa história, não vai ser resposta só para mim. Não vai ser resposta só para a tua casa. Não vai ser resposta só para o teu casamento, para a tua vida, né? Ser profissional. O que Deus vai fazer não vai ser só resposta, uma coisa limitada, não. O que Deus vai fazer vai ser além. Porque o que Ele vai fazer na tua vida, tem pessoas aqui que serão resposta para essa geração. Sem rasgação de seda, porque nem preciso disso aqui. Mas só para você entender, porque eu tenho que compartilhar, eu tenho que ser fiel àquilo que Deus... Como a gente vai lendo a Bíblia e vai preparando uma mensagem, Deus vai entregando, a gente conversa com Deus. E aí Deus falando, eu vou te dar um exemplo muito simples. E repito, aqui não tem rasgação de seda, porque nem preciso. Mas na casa do pastor Gilberto Malafaia e da dona pastora Albertina Malafaia, dentre tantas bênçãos que foi gerada naquela casa, Deus gerou naquela casa um profeta. Deus gerou um homem que eu tenho certeza, melhor dizendo, não posso ter convicção, mas eu posso ter certeza, porque convicção é além da certeza. Mas eu posso imaginar que talvez dentro dessa família abençoada, ninguém tinha noção do que seria esse que nasceu naquela casa. Consegue entender? E não tem como discutir, não tem como contestar que o pastor Silas Malafaia, gerado naquela casa hoje, ele é resposta para mim, para você, para nações. Então eu estou dando esse exemplo aqui, que o Espírito Santo aqueceu o meu coração, para você entender que tem pessoas aqui que vão experimentar de um nível de milagre da parte de Deus, que o que Deus vai fazer na tua vida vai ser resposta para nações. Tem alguém entendendo o que Deus está dizendo aqui? Porque o que Ele vai fazer é grande. Você que me ouve nessa noite, eu recebo isso, que o que Deus vai fazer na minha vida, eu recebo que o que Deus vai fazer na minha casa vai ser resposta para outras. Até porque Deus fez. Eu pensava que era só a libertação de um marido das drogas. Eu pensava que era só uma restauração de um casamento. E hoje, pela bondade e misericórdia de Deus, aquilo que Deus fez na minha casa, no meu casamento, é resposta para muitas esposas, para muitos homens. É resposta. Está entendendo o nível do milagre que Deus vai fazer na tua história? Tem pessoas que entraram aqui por essas portas nessa noite com tantos propósitos, com tantos pensamentos. E eu tenho uma oração para fazer por você nessa noite. Tem
pessoas que entraram aqui de diversas formas, de diversas maneiras, sozinho, convidado por alguém. Mas Deus está dizendo para você: troca a festa pelo altar. Já andou por tantos caminhos, mas o convite do céu hoje para você é: troca a festa pelo altar. Já que decidiu subir para Siló, meu irmão, se entrega por inteiro. Já que a mão de Deus conseguiu te trazer aqui nessa noite, minha irmã, se entrega por inteiro. Mas, irmã, e aquele negócio, e aquela situação, esquece isso, que Deus cuida. Ele só está te pedindo nessa noite: decida hoje. Troca a festa pelo altar. E eu estou dizendo aqui pelo Espírito para alguém. Você que talvez está afastado dos caminhos do Senhor. Você que talvez não tenha ainda entregado a sua vida para Jesus, mas está aqui nessa noite. Essa é a sua oportunidade de sinalizar para o céu: eu quero o altar. Eu quero a presença de Deus. Eu quero me derramar na presença daquele que pode mudar a minha história. Onde está a primeira pessoa que deseja entregar a sua vida para Jesus? Está aqui nessa noite? Levanta uma das suas mãos. Glória a Deus, Deus te abençoe. Deus te abençoe. Onde está? Onde está? Glória a Deus. Você que deseja entregar a sua vida para Jesus aqui, Deus te abençoe. Deus te abençoe. Na galeria tem alguém? Você que deseja entregar a sua vida para Jesus, está lá em cima. Você que deseja refazer a sua aliança com Jesus, sai do seu lugar, vem aqui na frente. Vem aqui na frente que o pastor vai orar pela tua vida. Vem. Isso. Corre para o altar. Corre para a presença de Deus e a igreja glorifica o nome do Senhor. Vem. Fica com vergonha não. Rompe isso aí. É noite de romper com a esterilidade espiritual, material. Enfim, é noite de você se entregar no altar. Vem. Glória a Deus. Vem. Vem, sai do seu lugar. Se você tem um Deus que cuida de você e jamais te esquecer, Ele sabe de tudo que você está passando e mandou te dizer que Ele está cuidando. Vem, sai do teu lugar. Chorando porque, glória a Deus, pode vir. Se você tem um Deus que cuida de você, oh, e jamais te esquecer,